bem, amigos, vamos começar aqui com essa imagem icônica do Ayrton Senna empunhando a bandeira do Brasil. O que essa imagem aqui tem a ver com Caster? Tudo. Calma que eu explico. Bom, o Senna empunhando a bandeira, né? Essa bandeira está se deslocando, né? No mesmo sentido do veículo, com a mesma força e mesma velocidade do veículo, né? E tá aqui também a setinha, né? Aqui, ok? Aqui é o sentido da força que a bandeira está se deslocando. Força e direção que a bandeira está se deslocando. E no sentido oposto você tem aí uma força, né, de resistência do ar, né? O ar passando pela bandeira, a bandeira exerce uma resistência, né? E essa força tem um sentido exatamente oposto e o contrário à força do deslocamento do veículo, ok? Né? De maneira que a bandeira fica esticada, né? Pois bem, a gente tem aqui o carro dele, né? A haste da bandeira aqui, a própria bandeira aqui, e aqui a gente tem mais uma vez, né? Aquela setinha, deixa eu mudar aqui para conseguir desenhar. Aquela seta que representa o vetor força, tá? Que é o sentido do movimento do carro, né? E do outro lado a mesma coisa, né? Aqui é a força de atrito do ar que a bandeira está sofrendo. Essa força, resistência do ar, puxa a bandeira para o outro lado, para o lado sentido oposto à força aí com que a bandeira está se movendo. Isso é interessante porque não importa a direção com que o carro mova, a bandeira sempre vai estar no sentido oposto na força, né, do movimento. Muito bem, agora vamos importar aqui esse conceito aqui da bandeira para a rodinha do carrinho de mercado, conhecido também como rodízio, né? A gente vai projetar aqui o Kingpin, né? A linha aqui do pino mestre, né? Vamos projetar ele para o chão. Por quê? Porque esses vetores atuam no mesmo plano. Então, por mais que o Kingpin seja fixado ao carro aqui em cima, né? Você projeta a força dele no mesmo plano aqui do atrito, ok? Então, enfim, os dois estão no mesmo plano, então a gente coloca os dois aqui alinhados, tá? E o ponto aqui onde a rodinha, né, toca o pavimento, tá? A força atrito vai ser aplicada nesse ponto, onde a roda toca o pavimento. Essa força se aplica lá na alça lá do carrinho de supermercado, vai ser aplicada aqui. E como a bandeira, nós temos um sistema de forças opostas, tá? Né? De maneira que a roda, ela fica na mesma condição da bandeira, ela fica sempre esticada no sentido oposto ao movimento. Você andou com o carrinho para um lado, a roda naturalmente, pela força de atrito, vai alinhar para o outro lado. Aí eu desenhei aqui, tá? Olhando de cima aqui, esquemático aqui, o nosso rodízio do carrinho de supermercado. Aqui em vermelho temos a força F, e aqui o atrito ou resistência da roda com o pavimento. E observe o que eu falei, é a mesma condição da bandeira, força do atrito para um lado, a força que gera o movimento para o outro lado, tá? Aqui eu tenho, nesse modelo aqui, eu tenho essas duas setas aqui, tá, gente? Que representam os vetores. Esse aqui é o vetor vermelho, a força, esse aqui é o vetor atrito, tá? Então olha que legal, aqui eu tenho o pino mestre, tá? Do rodízio, ou a haste da bandeira, se for cada bandeira. Aqui da rodinha, o ponto onde a rodinha toca o solo, seria esse ponto aqui. Então olha que legal, tem essa distância aqui, você tem as duas forças em sentido contrário, então isso acaba gerando um torque, tá? Então olha que legal, você pode até mesmo pegar o carrinho com a roda quase que totalmente virada ao contrário, né? Você pode fazer essa experiência aí. Quando você aplica uma força no carrinho para o carrinho andar, você gera um torque, né? Assim como a bandeira. Então esse sistema, tá, de você botar duas forças opostas, ele é muito estável, ele é muito eficiente, porque as duas forças, elas ficam brigando entre elas e mantém o teu sistema totalmente alinhado, ok? É isso que o caster na rodinha do carrinho de mercado faz. Por isso que a rodinha do carrinho de mercado está sempre virada para o sentido oposto ao movimento, à força do movimento, ok?
Agora vamos trazer isso aqui para a roda, né, do nosso carro, da nossa moto, ok? Aqui, tá? Só para explicar melhor o caster, tá? É mais parecido com garfo de moto, né, que seria o kingpin da moto, né? Uma moto teria um rolamento aqui, a direção gira em torno desse pino aqui, tá? No carro o nosso kingpin estaria aqui do lado, mas enfim, todo mundo já sabe disso. Se não vê, é só olhar nos vídeos anteriores. Muito bem, então ela está aqui de lado, né? Girada, né? Certo, ela está aqui assim, andando para frente e para trás. Eis que, por algum motivo qualquer, o guidão virou, tá? O guidão virou. Então, a força de atrito está incidindo aqui, nesse sentido aqui, tá? Sentido oposto ao movimento. E projetando aqui o kingpin, né? Ele toca no solo aqui, né? Lembrando que é no centro do pneu, tá? Dentro, no centro do kingpin aqui, não no braço do garfo. Ele tocaria o pneu, o solo aqui, tá? Então seria isso aqui, tá? Então aqui incide a força do movimento. Ah, eu esqueci de botar, e aqui é o atrito, tá? Você observa que aqui existe uma condição de desalinhamento. Essa distância aqui, entendeu? Entre esses dois pontos, ela não está alinhada com nenhum dos dois vetores, nem com o vetor força, nem com o vetor atrito. Então olha que legal, a gente tem agora, vou soltar, gente, que só tenho duas mãos, tá? Agora a gente ficou numa condição parecida com a desse modelinho aqui. Tem uma força para cá e existe um desalinhamento aqui, né? Dessa barra aqui, que no caso aqui representa a nossa roda. Ora bolas, como o veículo está em movimento para lá, né, seria esse vetor vermelho aqui, essa força vermelha, e a força de atrito aqui, ela tende a frear a roda, né? Olha o que vai acontecer, vai haver um autoalinhamento de forças, né? Vai ter um autoalinhamento. Essa é a função do caster, né? Você tá com as forças desalinhadas e através do equilíbrio de forças gera um torque aqui, né, no caso que seria a rodinha vista de cima, e você auto-alinha as forças, auto-alinhando por sua vez a roda. Então olha que legal, talvez aqui o papel não vai dar certo, mas se você fizer essa experiência em casa, uma peça como essa, de fato, se eu fizer força para lá, ela tende a alinhar, né? Isso aqui não é golpe de YouTube, isso aqui é verdadeiro, você pode simular aí, ó. Tô fazendo força nesse sentido da seta vermelha, tá, gente? Vê que o torque gerado por esse desalinhamento aqui, ele tende a alinhar a roda, ok? Então, é assim que o caster trabalha auto-alinhando a sua roda, tá? E, obviamente, se eu tiver caster zero, né? Deixa eu simular aqui caster zero, né? Se eu tiver a condição de caster zero, as forças, as duas forças, elas partem do mesmo ponto. Se elas partem do mesmo ponto, né, não há esse torque, não há essa distância, né? Como eu falei, torque, né? Torque é força vezes distância, né? Então, quando não há essa distância aqui entre esses dois pontos, né? Quando não há essa distância aqui entre esses dois pontos, não há torque, né? Não vai acontecer esse movimento aqui de torção, né? Quando os vetores brigarem entre eles, né? Quando as forças tentarem brigar entre elas, elas vão brigar entre elas aqui, nesse ponto aqui. Então não vai haver um torque, não vai haver uma rotação, não vai haver rotação em nenhum sentido, não vai haver, ok? Então, gente, o que o caster gera, na verdade, né? O caster aqui positivo, ele gera justamente essa distância, né? Vamos fazer aqui de novo aqui para ficar claro. O caster zero tá aqui, né? O caster zero tá aqui, ó. Desculpa. O ponto onde o pneu toca o solo tá aqui. Então a força de atrito tá para cá. E, né? Você prolonga aqui o kingpin, o eixo do kingpin, bate no solo aqui e você tem aqui a força aqui do movimento, ok? Essa distância aqui, de alguns centímetros, né, é o que dá ao caster
é o que dá ao caster, tá? A propriedade de alto alinhamento. Quanto mais caster, né? Se você projetar aqui o Kingpin, maior essa distância, ok? Então é por isso que o caster tem esse poder de alto alinhamento, é devido aos vetores, as forças serem opostas, tá? Entre si, e essa distância, né? Força vezes distância, você gera um torque, e esse torque ele em alto alinha a roda do seu carro ou da sua moto, ok?